No JBN de hoje, você vai conferir a primeira reportagem da nossa série especial sobre a forma como as paróquias em todo o Brasil estão se adaptando para levar a palavra de Deus aos fiéis, mesmo durante a pandemia. E no nosso comentário de hoje, um especialista vai dar dicas super importantes de como a gente pode se reinventar nesse período de quarentena, principalmente no trabalho. E nós também vamos fazer um giro para te atualizar sobre as últimas notícias pelo mundo. E ainda a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Ele vai trazer as principais notícias do Papa Francisco. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia de hoje. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse hoje pela manhã que o impacto da pandemia do novo coronavírus em cidades do interior ainda está por vir. Pazuello discursou durante uma videoconferência realizada pela Fundação Oswaldo Cruz. Pazuello afirmou que a pandemia tem 3 etapas: preparação, impactos nas regiões metropolitanas e capitais e impactos no interior. Segundo ele, hoje o Brasil passa pela segunda etapa, com concentração nos grandes centros e que em breve vamos entrar na terceira, com a difusão da doença para as regiões do interior. Uma pesquisa da Fiocruz com dados do IBGE aponta que no início deste mês, 44% das cidades do país com 20 a 50 mil habitantes já tinham casos confirmados de Covid-19. Pazuello participou da videoconferência um dia depois de ir a uma manifestação em Brasília em apoio ao governo de Jair Bolsonaro, contrariando as recomendações da Organização Mundial de Saúde e um decreto do governo do Distrito Federal que proíbe aglomerações. Pazuello está à frente da pasta da saúde desde que Nelson Teich deixou o ministério no dia 15 de maio. Durante uma entrevista na última quarta-feira, o presidente da República disse que o general deve ficar no cargo por muito tempo. E uma frente fria chegou ao país neste fim de semana. E com esse período de temperaturas mais baixas, é preciso redobrar os cuidados com a saúde, ainda mais nesse tempo de pandemia. Vamos saber mais sobre esse assunto agora na reportagem. O inverno chega e com ele também uma grande preocupação é que neste período aumentam os casos de doenças respiratórias. E para entender por que isso acontece, nós vamos conversar com a pneumologista Fernanda Oliveira. Fernanda, obrigada por nos receber e para começar eu queria que você nos falasse por que os resfriados, sinusite, rinite, asma atacam mais no inverno. Olá, obrigada pelo convite. Então, no inverno, o que acontece? Algumas características, né? No nosso estado, as temperaturas caem e a umidade relativa do ar também. Esse ar mais seco faz com que as partículas fiquem na atmosfera suspensas por mais tempo, aumenta a poluição. Por sua vez, o clima mais frio faz com que as pessoas fiquem mais tempo em ambientes fechados, sem uma ventilação mais adequada. Antes do distanciamento social também acabam ficando mais juntas. Isso tudo colabora para que as doenças infecto-contagiosas, que são transmitidas por via aérea, se transmitam com mais facilidade. Existe, assim, as pessoas que são mais propícias a terem essa doença? Pessoas que já têm alguma doença crônica pulmonar, alguma doença na estrutura do seu pulmão, alguma doença alérgica, aí essa pessoa realmente tem mais propensão a ter as doenças infecciosas, principalmente se aquela sua doença crônica não estiver controlada, não estiver sendo devidamente tratada. Os extremos da idade, né, por questões imunológicas, então crianças abaixo de 5 anos, adultos acima de 60 anos, também são um grupo de risco para as doenças respiratórias agudas. Fernanda, o assunto do momento é a Covid-19. Com o inverno, a disseminação pode acontecer, pode aumentar o número de pessoas contaminadas com essa doença? A tendência é que sim, né, pelas partículas ficarem mais tempo suspensas, pelas pessoas ficarem mais tempo em ambientes pouco arejados, isso tudo facilita também a transmissão do coronavírus.
Fernanda, então, nessa chegada do inverno, o importante é redobrar a prevenção. Quais os principais cuidados? Sim, o principal cuidado, principalmente este ano, é a vacina anti-influenza, certo? Lembrando que ela não é uma vacina para o corona, né? Nós todos sabemos que não existe vacina para tal, mas é importante porque se você se protege contra uma virose que também é muito prevalente nessa época do ano, e se porventura você passar a ter sintomas, então vamos supor, eu tomei a vacina, e aí, acontece que eu passo a ter ou febre, tosse, uma dor de garganta, uma dor no corpo, fico indisposta, se eu estou vacinada, não é influenza, certo? Então, isso auxilia até em se diferenciar, né, do coronavírus ou de uma outra virose grave também, que é a influenza. Então, é importante a vacinação. E outra coisa também, não se sabe se você não pode ter as duas doenças concomitantes. Então, é melhor você prevenir aquela que tem prevenção por vacina. Então, a vacina é muito importante. Manter-se bem hidratado, né? As nossas vias respiratórias, elas precisam estar umedecidas, então beber bastante líquido, principalmente por causa do clima seco, evitar se expor a atividades ao ar livre, naqueles dias em que a umidade relativa do ar está criticamente baixa, então evitar aquela exposição ali a caminhadas, essas coisas ali entre 10 e 4 horas da tarde, em que a temperatura fica mais elevada e o clima muito seco. Se possível, o uso de umidificadores de ambiente, não precisa ser todo o período noturno, mas às vezes deixar ali no seu quarto, se você tiver aquele aparelhinho elétrico, algumas horas antes de você ir dormir, depois desliga e aí você dorme melhor. Se não tiver aquela medida caseira da bacia de água no quarto, isso é importante, né? Como eu já disse, são medidas simples. E agora, acrescentando-se ao fato, sempre foi importante, mas agora as pessoas estão mais conscientes disso, né? Em manter uma higiene adequada das mãos, né? O vírus não tem perna, né? Então, a gente precisa levar ele para que ele entre na nossa via aérea. E o que mais acontece é a gente levar pelas nossas mãos, né? Então, sempre depois de haver tocado superfícies, principalmente fora do ambiente domiciliar, lavar bem as mãos, né? É importante. A higiene de casa também é muito importante, na ausência da pia, com água e sabão, o álcool em gel, 70%, enfim, essas medidas que nós todos temos ouvido com frequência, elas também previnem outras viroses. Fernanda, muito obrigada por nos receber mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. Um abraço, se cuidem. Tchau, se cuida também. E você sabe que aqui no JBN, todo dia a gente traz um comentário. Hoje o nosso convidado é o Gustavo Toledo, do Sebrae em Goiânia. Ele traz dicas super importantes de como se reinventar nesse período de quarentena, principalmente no trabalho. Acompanhe. Muitas pessoas nos perguntam como enfrentar a Covid, como enfrentar a crise, como enfrentar os problemas dos negócios nessa pandemia. E essa pergunta é muito pertinente. Eu creio que o primeiro item que nós precisamos nos atentar tenha iniciativa e busque novas oportunidades. David McClellan fez um estudo durante 20 anos sobre o comportamento dos empreendedores. E o que ele observou, um dos comportamentos que ele observou era que todos os empreendedores de sucesso que passaram por dificuldades também tiveram iniciativa e buscaram novas oportunidades. Hoje você tem um modelo de negócio que até então era padrão, mas que agora ele precisa ser transformado, precisa ser modificado. Para isso, eu coloco uma segunda dica. Use as suas mídias sociais. Suas mídias sociais ou suas redes sociais, elas vão servir não apenas para fazer venda. Então entenda bem, não é para você vender especificamente o produto, mas é para você garantir o relacionamento com o seu cliente.
Como que você pode fazer isso? Como que você pode manter o relacionamento com o seu cliente? Por exemplo, um dono de uma panificação, né, uma panificadora que está fechada, ela pode ensinar, ou esse proprietário pode ensinar a fazer pães em casa. Então, eu tenho essa possibilidade de ensinar o meu cliente a utilizar o meu produto ou até mesmo fazer o meu produto. Eu estou praticando o bem e as pessoas estão vendo isso para que depois elas possam se relacionar comigo. Quantas empresas de roupas podem fazer também processo de customização em casa? Então eu vou customizar minha roupa, vou deixar minha roupa modelada de uma forma diferente. Então eu posso utilizar minhas mídias sociais para que elas tenham essa amplitude com os meus clientes e gerem relacionamento. Quantas pessoas de maquiagem, de salão de beleza, que agora em alguns estados, em algumas cidades estão podendo atuar, mas que também podem continuar com esse relacionamento com o cliente, ensinando a fazer a maquiagem, ensinando os processos, né, de cuidado da pele, enfim, cuidado do cabelo. Isso é muito importante porque continua com o princípio do relacionamento. Você também pode e precisa trabalhar com serviço de entrega. Então, busque um aplicativo, busque um modelo de negócio que possa entregar na porta do cliente, demonstre que você tem cuidado com a higiene, com a segurança, se for alimentar, a segurança da saúde do nosso cliente, com as especificações de higiene que estão sendo colocadas aí tanto pela OMS quanto pelos decretos estaduais e municipais. Então, faça essas 3 coisas, né, e busque também sair desse momento, que também é um momento difícil, mas eu tenho certeza que nós todos vamos superar e vamos passar com mérito, tá? O brasileiro é assim e eu sei que a sua empresa pode ser assim também. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho e a seguir você vai conferir a primeira reportagem da nossa série especial sobre as igrejas na pandemia. Você vai ver como as paróquias vêm driblando as dificuldades para continuar perto dos fiéis. E nós vamos falar ainda sobre o aniversário do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, que celebra hoje seus 74 anos. Tudo isso você vai ver já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Agora a gente vai fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias pelo mundo. Acompanhe comigo. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, foi surpreendida por um terremoto de magnitude 5,6 enquanto dava uma entrevista ao vivo no parlamento de Wellington, capital do país. Nas imagens divulgadas pelo canal de televisão, passado o tremor de terra, o jornalista perguntou à primeira-ministra se ela se sentia em segurança e preparada para continuar. E ela brincou dizendo que estava tudo bem, já que não estava debaixo de nenhuma lâmpada. E seguiu com a entrevista normalmente. A primeira-ministra é conhecida por manter a calma em momentos de crise. O terremoto não deixou vítimas nem prejuízos materiais. Na Itália, a cidade de Veneza recebeu visitantes no domingo após o alívio das restrições de circulação impostas por conta do coronavírus. O país deve reabrir as fronteiras aos países da União Europeia a partir do dia 3 de junho, com a proibição de viagens interregionais até o feriado do Dia da República, celebrado em 2 de junho. Isso para impedir as viagens em massa durante o feriado prolongado. E o presidente Donald Trump anunciou no domingo que está proibida a entrada nos Estados Unidos de turistas vindos do Brasil. No início do surto, ele tomou decisões semelhantes e pelas mesmas razões barrando a entrada de cidadãos da China e da Europa. Hoje, os Estados Unidos lideram o ranking de casos e vítimas do novo coronavírus. Parques e bares foram abertos na capital espanhola nesta segunda-feira, quando a Espanha facilitou algumas das medidas mais rígidas de bloqueio da Europa em sua capital.
Os bares poderão abrir terraços com capacidade de até 50% e as pessoas poderão se reunir em grupos de no máximo 10. A Espanha reabrirá suas fronteiras ao turismo internacional a partir de julho. O turismo representa mais de 12% da produção econômica do país. Até agora, a Espanha registrou mais de 28 mil mortes por conta do coronavírus e 235 mil casos foram registrados. E hoje a gente começa uma série de reportagens aqui no Jornal Boa Notícia. Igrejas na pandemia. Muitas paróquias estão tendo que se reinventar nesse período de quarentena. Um exemplo é a paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia. Confira na reportagem. A pandemia da Covid-19 provocou uma grande transformação na rotina de todos, já que a única medida cabível até então para bloquear o contágio do novo coronavírus é o isolamento social. Mas junto ao apelo de cuidar da vida, entra também a necessidade de alimentar o espírito. Com os cristãos confinados em casa, igrejas de todo o país precisaram se reinventar para levar a mensagem do Evangelho a todos e assim ajudar a fortalecer a fé neste tempo de medo e angústia. Em Goiânia, diversas paróquias estão usando a criatividade para acolher os fiéis. Isso porque as portas das igrejas precisam ser fechadas. Nesta aqui, o padre pediu que os cristãos deixassem uma camiseta escrita com o nome dos integrantes da família nas cadeiras, para simbolizar a presença dos fiéis. É que nem mesmo a pandemia deve cessar a ação da igreja. Então, para atender o povo, observando todas as normas desse decreto, nós fizemos uma série de adaptações. Hoje as pessoas chegam na paróquia, elas estão em lugares espaçados, elas participam e são acolhidas para vivenciarem a sua fé. Com uma metodologia que nós adotamos, a igreja ela fica aberta 24 horas com o Santíssimo Exposto, onde as pessoas podem passar, elas podem estar rezando e podem estar vivenciando a sua fé. Vivenciando de uma forma onde elas possam estar seguras e, sobretudo, buscando essa experiência da graça de Deus. Ao abrir as portas, a igreja passou a ter um cuidado redobrado com a vida dos cristãos. Afinal, seguir as recomendações das autoridades sanitárias é fundamental para o momento. Nesse período de pandemia, nós estamos utilizando de todos os meios de comunicação social para chegar até as pessoas para poder evangelizar. Através de lives, através de música, através de oração. Então hoje tudo está acontecendo pelos meios de comunicação online e rezando e vivenciando esse momento forte da graça de Deus. Tivemos uma experiência linda, que foi a festa da Divina Misericórdia, onde várias pessoas vieram de carro, receberam uma rosa e participaram conosco de um terço. Tivemos a celebração das mães também, onde foi feito um terço do lado de fora, onde as pessoas permaneceram dentro do carro, vivenciando a sua fé. É missão da igreja rezar por todos, cultivar a união e o cuidado recíproco. E por isso essas adaptações, diante da realidade da pandemia, são tão necessárias. E hoje, dia 25 de maio, é uma data muito especial para os goianos. Isso porque o arcebispo da capital, Dom Washington Cruz, completa 74 anos. Por isso, a gente preparou uma homenagem para esse religioso que vive a sua missão de evangelizar desde muito cedo. Dom Washington nasceu em Itabuna, na Bahia. Com a certeza de que veio ao mundo para guiar todo o povo de Deus aos céus, passou por vários estados para estudar e se tornar religioso. E ele começou cedo. Ainda adolescente, ingressou no seminário e, após um ano de noviciado, fez os primeiros votos religiosos. Foi aí que se mudou para Roma, onde permaneceu por 8 anos para estudar. Ordenado sacerdote no dia 25 de julho de 1971, Dom Washington foi trabalhar em sua cidade natal, onde ficou por 2 anos e meio. Depois foi para Salvador, continuar sua missão como pároco e formador de jovens passionistas. Lá ele ficou até a nomeação como bispo em 25 de fevereiro de 1987. A primeira diocese que o religioso assumiu foi a de São Luís de Montes Belos, no Regional Centro-Oeste. Dom Washington exerceu várias atividades como bispo e, por se destacar nessa missão, em 8 de maio de 2002 foi nomeado arcebispo para a Arquidiocese de Goiânia. Em uma das atividades mais recentes, Dom Washington retornou a Roma para a visita ad limina, que foi marcada por diversos momentos especiais de comunhão dos bispos com o Papa Francisco.
Como consequência do trabalho exemplar que desenvolve há tantos anos, o religioso conquistou admiradores e amigos. Então fica aqui os parabéns de toda a equipe da TV Pai Eterno a esse verdadeiro servo de Deus aqui na Terra. E chegou a hora de conferir as principais notícias do Papa Francisco. O Silvonei José vai trazer as informações para a gente direto de Roma. Vamos acompanhar. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. Ontem foi um domingo aqui no Vaticano, com a Praça São Pedro finalmente aberta depois de mais de 2 meses de fechamento. A última oração com a presença de fiéis foi no dia 8 de março. Mantido o distanciamento, não se pode falar de multidão na Praça São Pedro, mas a possibilidade para os fiéis de estarem ali, rezando com o seu pastor, o Papa Francisco. Foi um sinal de esperança, de que a vida, mais cedo ou mais tarde, poderá retomar o seu ritmo. Como previsto, o Papa rezou ontem o Regina Coeli na biblioteca do Palácio Apostólico e somente, no final, assomou a janela para saudar os fiéis presentes na Praça São Pedro. Ontem, depois do Regina Coeli, o Papa recordou a festa da padroeira da China, a bem-aventurada Virgem Maria Auxílio dos Cristãos. Chamada Nossa Senhora da China, venerada em Shenzhen, em Xangai. Francisco pediu a proteção da Mãe Celeste. Confiamos a orientação e proteção de nossa Mãe Celeste, os pastores e fiéis da Igreja Católica naquele grande país, disse, para que sejam fortes na fé e firmes na união fraterna, testemunhas alegres e promotores da caridade e da esperança. Papa Francisco recordou ainda o 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que foi celebrado no dia de ontem. O tema desse ano foi sobre a narração, contar histórias. E em janeiro passado, Francisco apresentou a mensagem com o título Para que possas contar e fixar na memória. A vida faça história. Que esse evento, disse o Santo Padre, nos estimule a contar e compartilhar histórias construtivas que nos ajudem a entender que somos todos parte de uma história maior do que nós mesmos e que podemos olhar para o futuro com esperança, se realmente nos preocuparmos uns com os outros, como irmãos. O grito da terra e dos pobres. Ainda ontem, ao final da oração do Regina Coeli, o Papa recordou os 5 anos da publicação da Laudato Si. Exatamente no dia 24 de maio de 2015, o Pontífice assinava a encíclica com a qual se buscou chamar a atenção o grito da terra e dos pobres. Francisco mencionou a iniciativa de reflexão do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, de convocar o ano Laudato Si, que se concluirá em 24 de maio de 2021. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então um abraço para você e até lá.